Vou compartilhar uma experiência que nós tivemos recentemente. E é muito comum a gente sempre ter uma fala. Eu, pelo menos, tenho essa fala, não sei se acontece com você, mas eu sempre costumo dizer que nossos dias são difíceis, os dias são desafiadores. E isso é uma realidade. A gente não está aqui para tentar mudar ou mascarar algo que é da realidade, que é real. Mas esses dias a gente orando, o Senhor me trouxe uma palavra no meio da oração e nós começamos a declarar essa palavra. E exatamente essa palavra que nós queremos declarar nesse dia, porque talvez você, assim como eu, esteja nessa mesma condição de olhar os dias difíceis, de olhar que são dias desafiadores e continuar simplesmente falando e dizendo: os dias são difíceis, os dias são de lutas. A questão não é só falar. Nós podemos falar e devemos até falar da realidade. Porém, falar não é o suficiente. E a forma como nós falamos e nós conduzimos as coisas, elas precisam ter muita clareza. E o Senhor trouxe exatamente Lamentações, no capítulo 3, no verso 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. E nessa oração, o Senhor começou a declarar, ministrar na nossa vida, na nossa mente, tudo aquilo que nos dá esperança. E o Espírito começou a trazer exatamente esse contexto. O que te dá esperança? O que dá esperança para você? Será que se a gente ficar, assim como eu estava tendo esse comportamento, dizendo... os dias são difíceis, são desafiadores, estamos em guerra. Só isso é suficiente, como nós já falamos aqui. Mas o que nos dá esperança? O que te dá esperança na tua vida familiar, na tua vida financeira, nos teus relacionamentos, pais e filhos? O que tem trazido esperança para você nesse momento? E aí é exatamente nesse lugar que nós precisamos entrar. O que nos dá esperança? E aqui em Lamentações, exatamente quando o profeta Jeremias ele começa a falar sobre, a trazer a realidade das pessoas sobre um tempo de arrependimento, um tempo de promessa, um tempo novo. Muitas vezes nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, mas nós estamos focando exatamente no lugar errado. É como se a nossa lupa, a nossa mente, o nosso foco está ali no problema, na luta, na dificuldade, na dor. E toda vez que eu tenho o meu foco naquilo, aquilo vai crescer dentro de mim. Aquilo vai tomar uma proporção tão grande dentro de mim que dificilmente eu vou conseguir olhar outra realidade. Dificilmente eu vou conseguir perceber outro caminho. Dificilmente eu vou ter clareza para ouvir a voz de Deus. Dificilmente eu vou ter um norte para caminhar em Deus, seguindo aquilo que Ele tem mostrado e revelado para nós. Existem dias desafiadores, porém nós não vamos focar nisso. Nosso foco exatamente está do lado oposto. O nosso foco está em trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E eu volto à pergunta: o que te dá esperança? O que tem trazido esperança para você nesse tempo? O que tem gerado esperança no seu coração? Será que você pode dizer o que tem gerado esperança ou não? E na nossa oração nós começamos a ministrar que o Senhor trouxesse à memória as promessas. E da mesma maneira que o Senhor ministrou na nossa vida, nós queremos liberar essa palavra na sua vida. Que o Senhor te traga à memória aquilo que Ele te prometeu. Porque promessa, ela não tem tempo de validade. Para nós, muitas vezes, a promessa está demorando muito, mas para Deus é no tempo exato. Porque Deus não se atrasa e Ele nem se antecipa. Ele vem sempre no tempo exato. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos verdadeiramente a caminhar novos caminhos, a entender outras questões que quando a gente está focado só na dor, no problema, na luta, a gente não consegue entender.
Então vamos lá. Existe sim um tempo do cumprimento da promessa na minha e na sua vida. Mas para isso acontecer, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que tem nos dado esperança nesse tempo é Cristo, é a cruz, é o sacrifício, é Jesus. Isso tem nos dado esperança. E nós precisamos de fato andar dentro desse contexto, dessa esperança trazida pelo Senhor, porque só Ele pode nos dar. Só Ele pode trazer essa realidade para a nossa vida. Só Ele pode fazer. Ninguém pode, mas Ele pode. Ele faz. Então, o que te dá esperança? O que tem gerado esperança no seu coração? O que tem gerado esperança na sua vida? Eu não sei. Mas nós queremos ministrar nesse dia. Que o Senhor traga à memória aquilo que te dá uma esperança na saúde física. Que o Senhor traga à memória aquilo que te dá esperança no teu casamento. Que o Senhor traga à memória aquilo que te dá esperança na tua vida financeira. Que o Senhor traga à memória aquilo que te dá esperança no teu relacionamento com os teus filhos. Que o Senhor traga à memória aquilo que te dá esperança na terra dos viventes. Que o Senhor traga à memória aquilo que te dá esperança na tua área profissional. Que o Senhor traga à memória aquilo que te dá esperança na tua vida pessoal. Que o Senhor traga à memória aquilo que te dá esperança na tua vida ministerial. Que o Senhor traga à memória aquilo que te dá esperança em cada área da tua vida. Porque o Senhor é Deus do todo. Ele não é Deus de partes, Ele é Deus do todo. E Ele faz tudo por nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é realmente entrar nesse lugar de arrependimento, de clareza, de entendimento e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança e nós cremos de fato que Ele é a nossa esperança. E aí mais no versículo 22 diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Sim, as misericórdias de Deus não têm fim. E é por isso que nós precisamos todos os dias estimular nossa mente para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Todos os dias estimule a sua mente para trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Sendo assim, digo a mim mesmo, 24, a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. É nele que está depositada a nossa esperança, é nele. Então, se é nele que está depositada a nossa esperança, nós precisamos sim caminhar e trilhar esse caminho da esperança, esse caminho que Deus tem estabelecido, esse caminho onde Ele é Senhor, onde Ele coordena, onde Ele ordena, e quando Ele ordena que o mar se acalme, que a tempestade cesse, assim será. Porque tudo está sob o comando do nosso eterno Deus. E nós precisamos ter muita clareza e consciência disso. Que você possa, nesse dia, entender isso e trazer à memória o que te dá esperança. Trazer à memória, ore ao Senhor e diga: Senhor, traz a minha memória. Pegue os seus cadernos, se você não tem, eu tenho os cadernos. Eu já até coloquei aqui, eu anoto tudo que Deus me traz, me revela, me mostra. Porque sempre que eu estou muito apegada a só as lutas e as dores, eu vou lá naquele caderno. E recentemente eu resgatei uma promessa de Deus e eu comecei a declarar essa promessa. E eu comecei a declarar: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra na minha vida, eu tenho uma palavra liberada de Deus na minha vida, e debaixo dessa palavra eu vou ficar, debaixo dessa palavra eu vou viver, debaixo dessa palavra eu vou me manter. É difícil, às vezes é difícil, é desafiador, é luta em cima de luta, é batalha em cima de batalha, mas nós precisamos entender que se a gente não tomar posse disso que nós temos em Deus, nós vamos surtar. Nós não vamos aguentar.
porque de fato nós estamos em dias desafiadores. Mas exatamente nesse contexto, pega lá tuas anotações, pede para o Senhor, traz a memória, Senhor, traz a memória aquilo que me dá esperança, traz a tua anotação, vai lá, lembra de uma promessa, assim como eu fiz, faz você também, anota o que o Senhor te promete, aí quando for difícil, dias difíceis, você vai lá, recorre, e aí você vai começar a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Mas independente da promessa, que possa te trazer esperança, Jesus, Ele é a nossa maior esperança, Ele é a nossa maior promessa, Ele é o nosso tudo. E que em Cristo você de fato possa trazer à sua memória todos os dias aquilo que te dá esperança.